Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para gravar mais um vídeo pro canal. O horário tá um pouco tarde, né? Mas aqui na minha rua tem aqui a igreja e o culto termina um pouco tarde. E o microfone, assim, às vezes é um pouco alto e não dá para fazer o vídeo antes, porque às vezes vocês não vão escutar direito, né, gente? Porque é muito pertinho e às vezes o barulho parece que tá aqui dentro de casa, né? Então, não é a igreja que eu congrego, mas é a igreja aqui dos uns irmãos tem culto aqui no dia de hoje, né? Então, eu esperei terminar para poder vir gravar esse vídeo para vocês. Quero me apresentar para quem está chegando agora no canal. Meu nome é Marilene Lopes, sou aqui do canal Artesanatos e Plantas. Né? Se você está chegando agora, peço que se inscreva no canal, né? Que dê aquele joinha para fortalecer se gostar do conteúdo, né? E queria fazer um vídeo aqui rápido, né? Por conta do horário. E vou ler uma passagem que eu gosto de ler. E eu estou vivendo, né, esse momento na minha vida e essa palavra fala muito comigo, fala muito ao meu coração. Vou estar lendo para vocês aqui 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todo aquele vaso, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Palavra maravilhosa, né? Irmãos, eu vendo aqui a situação dessa mulher, né? Imagina aquela época, já era difícil ser viúva, né? Quer dizer, era difícil ser viúva, né? Aquela época era mais difícil as coisas. E ela tinha 2 filhos. O seu esposo, quando morreu, deixou aquela dívida. E os credores vieram e iam levar seus filhos como escravo. Imagina a situação dessa mulher, já tinha ficado viúva e ainda ia perder os seus 2 filhos, né? E muitas das vezes, irmãos, nós nos vemos num problema e achamos que aquilo não tem saída, que não tem solução, né? Mas ela, o que eu acho interessante é que ela não ficou ali de braços cruzados. Ela pensou, né? Eu vou atrás do profeta e vou contar a ele a minha história. O meu marido era um homem temente a Deus, né? E ela lhe lembrou e foi procurar o profeta. Muitas das vezes, irmão, o que acontece com a gente é que nós passamos por um problema, achamos que não tem mais solução. E em vez de nós procurar o nosso Deus, procurar buscar Deus, procurar contar o nosso problema para quem pode resolver, a gente fica contando o nosso problema para pessoas que muitas das vezes não querem sequer nos ouvir, né? Então, o que eu achei, o que eu sempre admiro nessa mulher é que ela não cruzou os braços. Fiquei viúva,
eu não vou perder os meus filhos, né? E ela foi em busca de solução para o seu problema. Mas ela foi contar o seu problema para quem poderia resolver, né? Ela foi contar o seu problema para alguém que poderia resolver. E ela foi atrás do profeta. E ali ela contou. E ele lhe perguntou, o que é que você tem? E ela ali foi sincera. Eu só tenho uma botija de azeite na minha casa. E muitas das vezes, nessa noite, você pode estar passando por isso, né? E você pode dizer assim, ô irmã Marilene, mas eu não tenho nada na minha casa. Nada. E eu lembro que eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto. Você tem a sua fé em Deus. A fé em Deus, use ela nessa noite, ainda que seja pequena, ainda que seja, como a palavra de Deus nos diz, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Imagine você quanto é pequena a nossa fé, quão pequenininha é a nossa fé. Mas nessa noite, independente do que esteja acontecendo, use aquela fé tão pequenininha que está aí dentro do seu coração, use ela. Fale com Deus, conta para Ele o seu problema nessa noite, é para Ele, irmãos, que nós temos que contar. Converse com Deus nessa noite, independente do que seja a sua religião, não importa, converse com Deus. Se o teu problema é com teu filho, se é com a tua casa, se é com teu esposo, se é com a tua saúde, conte para Deus o teu problema. Vai direto a quem pode resolver e diz para Ele o que você tem. Jesus, eu só tenho essa minha pequenina fé. Mas é com essa fé que eu chego diante de Ti nessa noite. Conte para Ele. Eu não canso de falar, meus irmãos, do que Deus está fazendo na minha vida. Quando eu fui daqui para o Piauí, eu cheguei lá, né? E como eu já contei nos outros vídeos, que eu tinha um sonho de comprar a casa e Deus realizou aquele sonho. Mas quando eu cheguei lá, eu fui usar a minha fé. E usar a fé, irmão, não é ficar sentado, não é ficar parado, é agir. É agir. Eu cheguei lá, não tenho vergonha de falar, eu fui vender pastel, eu fui vender coxinha, eu fui vender bolo, depois eu passei a vender sorvete, depois eu mudei da sorveteria e coloquei, além da sorveteria, tipo uma bombonierezinha pequena, e dali eu coloquei um mercadinho, e ali o Senhor abençoou e multiplicou e cuidou de mim ali na terra seca. E nunca me deixou faltar nada, nada. O Senhor nunca deixou. Passei lutas, mas o pão de cada dia na minha mesa nunca faltou. E quando foi para vir para cá, também eu agi a minha fé, eu conversei com Deus, Senhor, eu tenho que ir. Os meus móveis ficaram lá, irmãos, a minha casa está lá. Mas eu precisava vir, mas eu falei, Senhor, prepara um lugar para mim, porque a minha filha mora em apartamento, os irmãos sabem que apartamento é pequeno, ela queria que eu fosse para lá. Mas eu falei, se é da vontade de Deus que eu estou indo, Senhor, prepara uma estadia para mim. E o Senhor me preparou esse cantinho que eu estou aqui com tudo. Mas eu agi a minha fé. Eu agi a minha fé, eu confiei no Senhor. E aqui o Senhor usou pessoas para preparar, irmã. Deus já usou pessoas aqui para ir em loja, comprar roupa nova para mim, sapato. O que eu precisava, o Senhor preparou. Porque antes de vir eu sentei como se para conversar com Deus, como se eu estivesse conversando com meu esposo e contei para Deus, ou com meu pai, né? E contei para Deus o que eu estava precisando. E falei para ele das minhas necessidades, como eu estava vindo para cá. E o Senhor, Ele me ouviu. E eu cheguei aqui, eu não cruzei os meus braços, né, irmãos? Eu cheguei aqui, eu já comecei me mexer, fazer as minhas coisas, correr atrás do meu tratamento. Ontem mesmo, meu esposo precisava de uma touca para ir trabalhar, né? E eu sei fazer. Então, com o dinheiro de eu comprar uma touca, eu ia comprar mais novelos de linha, né? De lã. Eu comprei,
fiz a touca dele, sobrou. Mostrei a touca para minha tia, ela gostou, já encomendou. Minha filha já encomendou, a vizinha também. Então, irmão, nós temos que agir a nossa fé. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Essa viúva, ela não ficou de braços cruzados. Ela foi lá, contou e falou para o homem de Deus, para o profeta Eliseu: olha, o que eu tenho é isso. Eu só tenho isso. Mas ela não deixou de ir atrás. Então, o que eu quero te falar nessa noite: use a tua fé, ainda que seja pequenininha. Como eu já falei, do tamanho de um grão de mostarda. Vai ser com essa pequena fé que Deus vai fazer o milagre na tua vida, né, meus irmãos? Confia no Senhor nessa noite. Independente da sua religião, não importa, converse com Deus, porque Ele vai fazer um milagre na tua vida. Eu sei que muitas pessoas não acreditam mais, porque a gente vê tantas pessoas falar, sabe, distorcer o Evangelho de Cristo, falar aquilo que não vive, né, irmãos? Contar histórias que não é verdade. Então as pessoas já estão cansadas de ouvir mentiras muitas das vezes, né, irmãos? É muito triste, mas acontece. Porque pessoas querem mostrar além daquilo que vive, né? E eu falo que eu não tenho vergonha de contar as pequenas coisas. Para os outros pode ser pequeno, mas para mim é grande, que Deus tem feito na minha vida, né? Então Deus é o Deus que cuida de mim e de você. Não se esqueça. Eu não sei se você está precisando da sua casa própria, se você está precisando que Deus haja na sua saúde, se você está precisando que Ele haja na sua vida sentimental, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo. Não importa. Deus pode agir. Deus pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode perguntar: como que você sabe disso, irmã Marilene? Porque eu estou vivendo isso. Continuo tendo problemas, né? Continuo tendo lutas, mas tenho vitórias, né? E graças a Deus que o Senhor, Ele tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Então, minha irmã, nessa noite, essa é a palavra que eu tenho para você. Fale com Deus, converse com Ele, conte a sua história, fala o que você está passando, fala o que está acontecendo na sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem resposta para você. Então, eu queria falar para você, não sou uma pregadora, meu canal não é um canal de pregação, mas aqui vai ter sempre palavra de Deus. Vou mostrar outras coisas, né? Porque eu trabalho com outros conteúdos, mas eu quero que o meu canal seja um canal de edificação, né? Assim como um dia eu fui ajudada por alguém, assisti um vídeo de alguém que me incentivou, que me ajudou, eu quero que esse canal seja para ajudar as pessoas. E é isso. Fiquem com Deus. Amanhã teremos mais vídeos, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá? Se você gostou do conteúdo, dá também aquele joinha para fortalecer. Aperte o sininho ali onde está escrito todas as notificações para você receber os próximos vídeos. E é isso. Fique com Deus. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.